E muita gente está se perguntando como vai fazer para assistir o jogo amanhã, né? Porque, afinal de contas, 9 da manhã é horário de trabalho. E aí, o que acontece? As empresas liberam, não liberam? Podem liberar, não podem liberar? A gente vai conversar um pouquinho sobre este assunto. Estamos recebendo a advogada trabalhista, a doutora Viviane Ribeiro. Doutora Viviane, bom dia. Bom dia, Seja tudo muito bem? bem-vinda aqui ao Pita Plena. Muito obrigada. Bom dia, bom dia. Muita gente com dúvida, né? Verdade. O que pode, o que não pode, aí em épocas de jogos. A gente acompanha a seleção da Rússia, o horário é bem diferente do que a gente está acostumado. Verdade. Agora o pessoal fica querendo saber o que acontece, se pode ou não assistir aos jogos. Começo perguntando isso, doutora. As empresas são obrigadas a liberar seus funcionários para assistirem os jogos? Então, na verdade, não há, por lei, uma determinação de que as empresas liberem os empregados para assistir aos jogos. O que acontece é o seguinte, o empregador, ciente de que a maioria da população gosta de assistir ao jogo, pode chegar num acordo, num consenso de liberar esses empregados para assistirem aos jogos. Mas não tem uma obrigatoriedade, a legislação não determina essa liberação. Então, qualquer combinado pode ser feito. Isso. Desde assistir fora da empresa, assistir dentro da empresa, compensar as horas assistidas depois, tudo isso é liberado para ser negociado. Isso. Após a Lei 13.467 de 2017, que é o que a gente chama de Lei da Reforma Trabalhista, essa negociação passou a ser possível diretamente entre empregado e empregador. Antes, não. Antes deveria ser feita só coletivamente com a participação do sindicato. Hoje, não. O empregado e o empregador podem se acertar e combinar se vai poder ou não, se vão poder ou não assistir. Como o jogo acontece às 9, muitas empresas têm o horário, né, de início de atividades um pouquinho antes. Se a empresa decidir abrir espaço dentro do próprio local de trabalho para as pessoas assistirem, isso pode ser contabilizado como horário trabalhado ou não? O funcionário precisa compensar depois. Então, essa também é uma nova novidade, né, uma outra novidade trazida pela lei da reforma, que o fato do empregado estar dentro do meio ambiente do trabalho, né, de estar dentro da empresa, não significa que ele esteja à disposição do empregador. Se ele não estiver podendo executar o seu serviço, nem poder receber ordens do empregador, não é o fato dele estar no ambiente empresarial que faz com que ele esteja trabalhando. Uma vez dispensado, mesmo que ele esteja dentro do ambiente da empresa, ele não pode considerar essas horas como horas trabalhadas. Entendi. Então, vai de negociar se essas horas vão ser compensadas de outra forma. Isso. O empregador, por liberalidade, ele pode conceder como folgas, né, para os empregados, ou determinar que posteriormente eles compensem esse tempo que eles ficaram à disposição assistindo aos jogos sem ter que trabalhar. Perfeito. Se a empresa decide não liberar para assistir jogo, fala assim, é um dia normal de trabalho, quero todo mundo aqui, e o empregado falta, ele pode ser punido? Então, a gente tem que diferenciar o tipo de falta. Ele pode ser punido. Na verdade, assim, a legislação, ela não prevê qual a penalidade a ser aplicada. As punições passam desde uma advertência por uma suspensão ou até aquela que a gente chama de punição mais grave, que é a justa causa. Não tem estabelecido qual seria a punição que esse empregado pode sofrer. Tudo vai depender da casuística, do grave dano que ele possa causar ou não, dependendo do cargo ou função que ele ocupe, faltando no emprego aquele dia. Aí o empregador vai decidir qual sanção que ele vai aplicar. Perfeito. Nesse caso, para o empregado, o ideal seria ele falar a verdade. Sim. Porque justificar com um atestado falso ou qualquer outra desculpa, aí a penalidade é ainda mais severa. Ainda pode agravar a penalidade que vai ser aplicada para esse empregado. A partir do momento que ele justifica indevidamente, ele pode realmente sofrer uma sanção ainda maior do que ele sofreria eventualmente apenas faltando. Infelizmente, né, gente, o ideal seria que essas situações não acontecessem, né? A gente sabe que o melhor sempre é a verdade, a honestidade, mas a gente sabe também que, infelizmente, às vezes as pessoas tomam decisões equivocadas e com rede social hoje em dia, que você faz check-in, de repente, né, na casa de um amigo que você foi assistir o jogo e posta a foto vestido com a camiseta, as coisas vêm à tona, né? Recentemente, inclusive, vi uma notícia de uma pessoa que estava de licença médica e foi vista lá na Rússia. Problemaço, né, gente? Pra que mentir? Não vale nem nada a pena. Tem alguma dúvida com relação a esse assunto? Ligue pra gente, faça sua pergunta aí rapidinho. 11 99801 1242 é o WhatsApp da Boa Vontade. Vamos lá. Havendo um expediente normal de trabalho, se o empregador pegar o empregado assistindo o jogo,
numa televisão escondida, num celular, num computador, ele também pode ser punido? Isso, então, a gente tem que deixar claro que esse dia que tem os Jogos do Brasil na Copa são dias normais de trabalho. Tá. Então, se o empregado é pego fazendo qualquer atividade fora da sua função, da função que ele exerça, ele pode sim ser punido. E aí a gente passa para aquela questão que a gente havia comentado há pouco, que é da casuística. Se esse fato dele estar assistindo um pouquinho do jogo, dependendo da função que ele ocupe, não cause grandes prejuízos, ele pode ser advertido. Mas, se, por exemplo, for uma função que requer extremo cuidado e atenção àquela função que ele exerce, ele pode sofrer uma sanção ainda maior. Entendi. Como a gente mesmo mencionou, a lei não prevê qual a sanção a ser aplicada e isso acaba ficando uma questão jurisprudencial. As decisões são baseadas no caso a caso, nos fatos ocorridos. Havendo uma normativa já na empresa, ela precisa ser respeitada. Então, se há um proibimento de uso de celular, por exemplo, qualquer coisa precisa ser seguida. As questões são basicamente definidas pela maioria das empresas nos seus regulamentos, nos seus estatutos. Geralmente, todas as questões ficam previstas. Por exemplo, agora na questão da Copa. É recomendável que a própria empresa tenha um regulamento determinando em períodos assim, exatamente. Se vai ser possível assistirem aos jogos, se vai ter uma escala de revezamento para aqueles empregados assistirem. Então, eles têm que obedecer o que estiver nos regulamentos da empresa. O que mudar por convenção, por negociação entre empregado e empregador, precisa estar normatizado? É necessário que se faça um documento? Isso. A gente recomenda que sempre sejam efetuados documentos por escrito, a fim de que não haja dúvida nem por parte do empregado, nem por parte do empregador. Não fique só no tal do boca a boca, Isso, porque aí depois aquele empregado pode dizer que não tinha conhecimento, de que não era bem assim. E uma vez que resta escrito, determinado, o que vai ser feito ou não, fica mais claro para ambas as partes e mais difícil de haver depois contendas judiciais em virtude disso. Uma outra coisa também que acontece muito é a vontade de ficar mais patriota, o verde e amarelo aí toma conta. E aí tem gente que se empolga, né? Não basta só a camiseta, que quer usar o sapato, a calça, usar alguma coisa na cabeça, levar a bandeira. Tudo isso pode? A questão da vestimenta? Então, isso é o que a gente acabou de falar. Geralmente, as empresas já têm também um regulamento que se estabelece o uniforme. Que envolve a vestimenta. Exatamente, do dia a dia. Nessas questões que saem um pouco do usual, como é Copa do Mundo, geralmente também deve se estabelecer quais os critérios para que a pessoa possa, se pode ou não, dependendo do cargo, da função que ela ocupe, se há necessidade de permanência com o uniforme, se ela pode realmente inovar um pouquinho. Mas a gente também recomenda que sempre haja bom senso, porque a pessoa não pode esquecer que é um dia normal de trabalho, que por mais que haja alguma liberalidade do empregador, ela não pode esquecer que ela está num ambiente laboral. Ela tem que guardar um certo cuidado. Isso se expande também para a forma de torcer, né, gente? Torcer em casa é uma coisa, torcer no trabalho é outra, completamente diferente. E a gente tem que ter bom senso. Falando na questão da torcida, uma empresa que tenha muitas atividades, muitas áreas, o empregador ele pode definir quais áreas assistirão ou não, ou a decisão ela tem que ser unânime para todos os colaboradores? Então, aquilo que a gente estava mencionando também há pouco. Essas questões ficam sempre a critério da negociação, do bom senso também por parte do empregador, porque ele não pode fazer nenhum tipo de discriminação. Ele não pode fazer com que alguns empregados sejam preteridos em detrimento de outros. Mas o que ele pode fazer é, dependendo da função da empresa, se ele não puder dispensar igualmente todos aqueles empregados naquele horário, o que ele deve fazer é ter critérios mais objetivos para fazer uma escala de revezamento, quais empregados podem assistir aos jogos naquele dia, quais assistirão outro dia. Nada que um empregado se sinta preterido ou o outro privilegiado. Determinada função, por exemplo, pode assistir todos os jogos e a outra nenhum jogo pode assistir. Isso, não. Esse tipo de discriminação não pode ser feita. O que pode ser feito é que tem algumas atividades que são essenciais, que não podem paralisar. Ele pode fazer uma escala de revezamento entre aquelas pessoas que ocupam o mesmo cargo, a mesma função, mas não determinar. Vocês podem assistir, vocês não assistem. Perfeito, gente. Com responsabilidade, a gente consegue aí torcer pelo Brasil. Doutora, eu queria agradecer a presença da senhora
por trazer esses esclarecimentos para a gente. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero ter esclarecido um pouco para os telespectadores esse tema que acho que é paixão nacional, né? Isso, coração bate mais forte, né, gente? A doutora Viviane Ribeiro esteve aqui com a gente, advogada trabalhista, tirando as nossas dúvidas.